Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, verso 10. Antes de nós entrarmos no capítulo 4 de Oséias, nós vamos ler esse texto e orar. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. O problema do pecado é algo que atinge a todos nós. Nós constantemente lutamos contra o pecado. Essa semana, ouvindo o pastor Sacha falar sobre ansiedade, ele usou uma equação bastante interessante. Ele disse assim: pecadores sofrem e sofredores pecam. É curioso a gente pensar e olhar para o livro de Oséias, como faz muito sentido essa equação. Um grupo de pecadores que, naturalmente, iguais a nós, estavam vivenciando um processo na vida que levou-os a sofrer. E neste sofrimento, ao invés de se submeterem a ele, como sendo um tratamento preventivo da parte de Deus, eles pecam novamente. Eles erram novamente porque não o reconhecem como sendo o Senhor de suas vidas. Acredito eu que constantemente essa é uma realidade que também toma de assalto cada um de nós. Nos momentos em que nós estamos sofrendo, a nossa tendência natural é achar algum culpado para aquilo, ou algumas situações colocar isso na conta de Deus, e nos esquecemos desse texto que acabamos de ler aqui em 1 João, né? De reconhecer as nossas próprias faltas, de reconhecer aquilo que efetivamente faz parte de nós, esse pecado inerente a cada um de nós, e confessar isso, né, diante do Senhor, pedindo que Ele, então, venha purificar os nossos corações dessa maldade que constantemente assola o nosso coração. Vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe e nos ajude a olhar Oséias, capítulo 4, nesse primeiro ciclo de julgamento, nesse terceiro ciclo de julgamento que o livro traz para nós. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, rogar ao Senhor, nessa manhã, que nos ajude a perceber os caminhos que o povo de Israel tomou ali, no contexto de Oséias, e aprender com os erros deles, aprender com os equívocos, ó Deus, que aquele povo vinha acumulando ao longo da sua história, e ao mesmo tempo, ó Deus, ao aprender isso, que possamos corrigir o curso da nossa vida, o curso da nossa história, o curso do nosso relacionamento com o Senhor, de modo que possamos nos aproximar mais e mais daquilo que é requerido do Senhor através da tua palavra para cada um de nós. Abençoa os meus irmãos e irmãs que juntos acompanharão essa aula e que possamos realmente aprender mais e mais com a tua palavra, com a exposição da tua palavra. Oramos assim, com gratidão em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa quarta aula, e capítulo 4, então, de Oséias. Agora eu peço que você abra aí a sua Bíblia no capítulo 4 de Oséias, para que nós possamos acompanhar a leitura do texto e
os comentários. Então, eu já disse que nós estamos aqui no terceiro ciclo de julgamento, livramento e salvação da parte de Deus, que tem, então, início no capítulo 4. O capítulo 4 começa com uma acusação. Versículo 1 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda, tem uma acusação com os habitantes da terra. Entendam que aqui nós estamos abrangendo, o profeta estava abrangendo aqui, não apenas o Reino do Norte, mas também o Reino do Sul, é a terra toda, é o povo de Deus como um todo, que está sendo colocado aqui em confronto com o Senhor. É uma espécie de tribunal que está sendo formado pelo Senhor e lavrado, então, uma série de acusações que são postas perante o povo de Deus nesse contexto. O conteúdo dessa acusação tem pelo menos 3 bases específicas que estão aí também mencionadas no versículo 1. Né? É dito, então, a contenda é dirigida aos habitantes da terra, porque nela não há verdade, uma base específica, nem amor, nem conhecimento de Deus. Então, esse tripé inicial aqui da acusação de Deus, ele permeia todo o capítulo 4 e também aborda os demais capítulos, trabalhando com cada uma dessas realidades. É como se Deus colocasse uma balança, ou melhor dizendo, 3 balanças perante o povo, e pesasse o povo, e nessa avaliação faltasse, então, para o povo conhecimento, faltasse amor, faltasse fidelidade ou verdade, dependendo da sua versão aí que você está acompanhando. Então, o povo não está sendo avaliado pelo que tem, mas pelo que falta. E esse é uma realidade interessante, né? Nós sempre somos avaliados por aquilo que falta, não por aquilo que nós já temos. Porque aquilo que nós já temos, de uma certa forma, não precisa de avaliação, já está lá. Mas aquilo que falta é o objeto dessa avaliação, desse processo contra o povo, dessa contenda inicial aqui entre Deus e o povo de Israel. É interessante também a gente notar que, no contexto de Oséias, nós não temos um relacionamento de rei e súdito. Também não temos um relacionamento de servo e senhor, mas nós temos um único relacionamento que aborda todo o livro, que é do esposo e da esposa. E é com base nesse relacionamento de esposo e esposa que todo o trecho é tratado, né? Todas as implicações de um relacionamento conjugal, todas as implicações que fazem parte de um relacionamento entre marido e mulher é que são abordados. Para aqueles que são casados ou casadas, nós sabemos que o relacionamento conjugal ele é baseado numa espécie de sabor acridoce. Algumas vezes está muito bom, suave, com doçura, e algumas vezes é ácido, algumas vezes é torturante, é difícil, né? Há um equilíbrio entre deleite e sofrimento pessoal. E essa é uma realidade também que aborda aqui o texto do capítulo 4. De uma certa forma, Deus aqui começa a equilibrar o coração com a razão. Mas, ao mesmo tempo, ele não alivia de modo algum nesse equilíbrio. Parece que ele aguça a culpa pela traição do amor.
O povo trai a Deus quando falta amor do povo para com Deus. Porque o amor de Deus para com o povo está lá, está constantemente lá. Mas o amor do povo para com Deus é que está faltando. E ao trair este amor que foi aliançado lá atrás, isso então Deus traz à tona, ele aguça essa realidade, e a razão traz então à tona essa verdade. Ao mostrar os verdadeiros motivos das pendências divinas contra o povo, ele aprofunda, então, a compreensão do verdadeiro sentido da palavra arrependimento. Então, tudo isso é baseado não apenas num impulso de jogar para o povo toda a indignação de Deus, porque falta ao povo amor para com Deus, falta ao povo conhecimento para com Deus, falta ao povo a verdade e a fidelidade. Não apenas colocar isso no ombro do povo, mas também buscar o arrependimento. Por isso, aguçar a razão e trazer à tona também as sensações do coração é que estão por trás dessa acusação, desse ciclo, desse tribunal que é posto diante de Deus. Pecados cometidos contra o amor apodrecem as raízes de sustentação de todo e qualquer relacionamento. Quando pecamos contra o amor, nós enfraquecemos as raízes de toda e qualquer relacionamento. Se a gente tomar por base 1 João 4,8, que diz que Deus é amor, o povo, então, estava contra exatamente o próprio Deus. A figura do amor é a figura do próprio Deus. E ao estar contra isso, o povo começa então a enfraquecer este relacionamento que era aprofundado, que tinha raízes fortes na aliança feita no passado. E o povo então, ao ignorar isso, começa então a enfraquecer as bases, as raízes deste relacionamento que deveria ser um relacionamento viçoso, forte e duradouro para com Deus. Olha o que diz o versículo 2. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Aqui, então, Deus, de uma certa forma, escancara aqui tudo aquilo que estava acontecendo nos bastidores dos relacionamentos, das famílias, da sociedade em si, naquele momento. Ao descrever dessa forma, nós estamos aqui falando de uma maldade que ultrapassou os limites, uma maldade desenfreada, uma maldade que está em todos os ambientes da sociedade, em todas as entranhas da sociedade, desde família, aos relacionamentos públicos da política, os relacionamentos privados de um para com o outro, de uma sociedade, de um relacionamento, enfim, tudo estava corrompido aos olhos do Senhor, ultrapassando, então, todo e qualquer limite. Talvez nós podemos fazer um paralelo aqui com 1 Coríntios capítulo 5, versos 1 e 2, que o próprio apóstolo Paulo diz, olha, vocês estão cometendo um pecado que nem os de fora da igreja aceitariam no meio deles. E vocês, então, estão dando de ombros com isso, vocês não estão ligando para isso, não estão rogando para que o indivíduo que assim agiu fosse tirado do meio de vocês. E parece que há um paralelo muito claro aqui, onde o povo não está nem um pouco preocupado com a maldade desenfreada daquele momento,
assim como o apóstolo Paulo também percebe isso na igreja de Corinto. E é interessante que aqui nós percebemos que não há, dentro desse contexto, não há aquela divisão de uma ofensa leve ou uma ofensa grave, né? Ambas as ofensas têm o seu peso. E se você pegar, por exemplo, Provérbios 27:14, né? Se você tem aí a sua Bíblia na sua mão, vai lá para Provérbios 27:14. Olha que interessante. Provérbios 27:14. O que bendiz ao seu vizinho em alta voz, logo de manhã, por maldição lhe atribui o que faz. Interessante isso, né? Uma palavra desatenta gera uma ofensa, né? Perceba que o texto está dizendo assim, olha, aquele que bendiz, não maldiz, bendiz o seu vizinho, mas faz isso em alta voz, logo de manhã, tá? Por maldição lhe atribui o que faz. Ou seja, o que se passa aqui é que essa ofensa que parecia ser algo tranquilo se torne algo extremamente pesado, grave, né? E se você for perceber, o próprio Jesus, ele trata ofensas leves e ofensas graves como um pacote só. Diante de Deus, não há graus de pecado, nós sabemos disso, né? Diante de Deus não há pecadinho e pecadão, né? Ambos têm a sua gravidade, ambos ofendem a Deus, ambos quebram o relacionamento do povo para com Deus, nosso relacionamento para com Deus. O pecado deve receber sempre a justa repreensão da parte do próprio Deus, né? Olha o que diz o versículo 3. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo, com as aves dos céus, e até os peixes do mar perecem. Interessante, esse versículo, ele traz à tona a morte, ele traz à tona a separação, ele traz à tona o luto. Por quê? Porque o pecado gera a morte, né? O pecado gera a separação do homem para com Deus. Se você lembrar, por exemplo, de Tiago, capítulo 1, verso 15, você vê lá uma progressão da cobiça, né? A cobiça, uma vez gestada dentro do indivíduo, né, dá a luz ao pecado. E esse é o processo aqui, né? O processo de gestação do pecado no coração do povo, nas atitudes do povo, no comportamento do povo, no relacionamento do povo para com Deus, tomando vulto, então, e nascendo, então, o pecado e, naturalmente, trazendo a morte para o povo. Isso, queridos, é extremamente grave. E nós precisamos abrir os nossos olhos e perceber o quanto isso é prejudicial para nós mesmos, assim como foi prejudicial lá para o povo de Deus nesse momento histórico aqui. Tá? O versículo 4, ele traz a ideia à tona da soberania de Deus, como Deus é um Deus soberano e age como bem entende. Olha o versículo 4. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Além da soberania de Deus aqui, né, nós vemos também aqui a falta muito clara de um tratamento precoce. Eu sei que essa expressão está bem à tona nos nossos dias, né?
Qual é o tratamento precoce para o pecado? A repreensão. A repreensão. Se eu sou repreendido, eu diminuo as oportunidades do pecado se agigantar na minha própria vida. Né? Por isso, então, eu sei que ninguém de nós gosta de ser repreendido. Nenhum de nós gosta de receber uma repreensão por uma falta cometida. Mas essa repreensão é extremamente necessária para não permitir que o caso se agrave, para não permitir que o pecado se agigante, para não permitir que a maldade inerente no meu próprio coração, ela se torne tão grande, ao ponto de gerar essa morte, essa separação do meu relacionamento para com Deus, do meu relacionamento para com o próximo. Então, entender isso na minha caminhada, entender isso na caminhada do povo e perceber que quem deveria repreender o povo não estava fazendo, começa então a pintar um quadro muito maior de necessidades para o povo e de necessidades para a minha própria caminhada com Deus. Ou seja, eu preciso de constantes repreensões da parte de Deus. Por isso que, quando o Novo Testamento, Timóteo, eu acredito, fala das qualidades da palavra, uma das qualidades é a repreensão. Ou seja, a palavra de Deus, ela precisa me repreender, e eu preciso me deixar se repreender por ela, para que eu possa, então, corrigir os meus caminhos, a minha estrada diante do Senhor. Do 4 até o 10, nós temos essa caminhada aqui no que diz respeito à falta de repreensão. Olha o que diz lá, versículo 5. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçarás de noite. Destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Puxa vida, que forte essa expressão aqui, né? De uma certa forma, o clero aqui está sendo colocado na parede. O clero estava sendo, então, alvo dessa repreensão, porque não estava fazendo aquilo que deveria fazer, corrigir os caminhos do povo, colocar o povo perante o Senhor, interceder pelo povo, estar buscando, então, a melhora do povo no que diz respeito ao relacionamento do povo para com Deus. E Deus, então, é duro com esse grupo, de modo a colocá-lo no seu lugar. O versículo 7 diz assim: quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque o Senhor deixaram de adorar. Olha, que repreensão, e as bases aqui, elas são abaladas, né? Ao agir assim, o povo, os sacerdotes, de uma certa forma, eles prejudicam o discernimento do povo, prejudicam a compreensão do povo, ao não colocar o povo no caminho do conhecimento de Deus. Esse povo, então, fica um tanto quanto
prejudicado no discernimento a respeito do culto genuíno, a respeito do relacionamento aceitável para com o Senhor, do entendimento claro daquilo que efetivamente precisava acontecer ali no meio do povo. Né? Uma questão interessante é que o povo aqui estava olhando para Deus com o prisma do politeísmo, ao invés de enxergá-lo com o prisma do deísmo. Ou seja, o povo estava um tanto quanto confuso de como deveria ser o relacionamento dele para com Deus, porque ao olhar as outras nações e ao mirar e focar no relacionamento das outras nações com os outros deuses, o povo então entra em confusão, entra em parafuso. Quando eu olho Deus com o prisma do politeísmo, eu comprometo efetivamente o meu relacionamento com Deus. Por exemplo, se eu olhar Deus no prisma do politeísmo, ou seja, existem mais de um Deus, como é que fica então a minha fidelidade? A quem eu vou ser fiel? Se existem várias divindades. A quem eu vou depender? Se existem várias divindades. A quem eu vou agir no que diz respeito à fidelidade e à dependência? Ocorre, então, aquilo que está ocorrendo nos nossos dias. Se o meu problema é dinheiro, então eu vou procurar exatamente os caminhos que vão me dar o dinheiro. E aí, então, eu começo a focar numa certa divindade que pode me dar o dinheiro que eu quero. Se o meu problema é saúde, então eu vou procurar uma certa divindade que vai me proporcionar a saúde que eu preciso em meio à minha enfermidade. E assim sucessivamente. Então, as ofertas que estão sendo postas perante o povo, naquele contexto, são as mesmas ofertas que são colocadas também no nosso próprio contexto brasileiro. Né? Então, você vê cartazes e mais cartazes dizendo assim, se o seu problema é amor, é relacionamento conjugal, nós, então, em 10 dias prometemos trazer o seu marido de volta. Por quê? Porque você, então, vai fazer uma barganha com aquela certa divindade que vai fazer um trabalho para que isso, então, aconteça. Se o seu problema é dinheiro, então, é uma outra divindade e ela, então, é especialista naquilo e ela vai, então, proporcionar para você aquilo. Não, se o seu problema é relacionamento familiar ali, em conflito, então vamos, então, procurar uma entidade que traga isso. E também no que diz respeito à questão dos sacerdotes. Né? O problema, então, é falta de prosperidade, então vamos procurar um pastor que seja o cara próspero, né? Que vai te conduzir no caminho da prosperidade. Não, o especialista aqui é família, então vamos lá, então, naquele especialista de família, que ele vai, então, ajudar. Eu não estou, de maneira alguma, diminuindo a questão do especialista em si, mas eu estou mostrando para você como é prejudicial quando você não percebe que existe um único Deus e você deve fidelidade a esse Deus, você deve dependência a esse Deus. E talvez o mais grave ainda, que era também um problema que estava agigantado aqui no meio do povo, era a questão da amoralidade. Ou seja, se existem vários deuses, cada um deles tem uma moral. Então, cada um deles aceita determinada questão moral e outro não. Então, para uma divindade, a homossexualidade é perfeitamente aceitável. Para outra divindade, não, é rejeitável. Para uma outra divindade, o sexo com animais, isso então é aceitável. Percebe o prejuízo que o povo estava sendo colocado aqui por falta de conhecimento de Deus? E por falta de que os sacerdotes o fizessem isso, colocassem, então, as escrituras perante o povo
e explicasse isso com clareza, para que o povo, então, tivesse Javé como o único Deus, e não esse prisma do politeísmo que leva o povo a uma confusão muito maior. Confusão essa que existia aqui no contexto de Oséias e confusão essa que existe também no nosso próprio contexto. E isso, queridos, é extremamente prejudicial para todos nós na nossa caminhada com Deus. Eu preciso entender isso e perceber quando eu estou sendo enredado por essa realidade, rejeitando-a e voltando os meus olhos para a palavra de Deus, para aquilo que Deus tem com clareza para mim. Versículo 11, olha o que diz lá: a sensualidade, o vinho, o mosto tiram o entendimento, aquilo que eu estava me referindo, tiram o discernimento, tiram o entendimento. E é interessante que ele toca em dois assuntos aqui que também são relevantes nos nossos dias, que é a questão da sexualidade em si, né, da sensualidade em si, né, e do álcool, do vinho. Então, ambas as coisas tiram o discernimento, né? Hoje, um dos grandes problemas que assolam a humanidade é a pornografia. E a pornografia, ela é capaz de tirar o discernimento correto das coisas. E quantos viciados em pornografia nós temos hoje em dia? Perante a exposição clara, se você pega o seu smartphone, num clique, você tem lá claramente a pornografia exposta. O que não tinha no passado. Era mais complicado. E hoje não. E hoje qualquer criança tem acesso a isso. Por incrível que pareça. E a sociedade, então, começa a ser embriagada por isso, começa a ser tirado do povo o bom senso no que diz respeito a uma caminhada correta, justa. E o povo aqui estava exatamente nesse contexto. Uma pesquisa que eu li recentemente dizia assim, que hoje se fala mais de sexo e se pratica menos sexo do que as gerações passadas. E hoje a pornografia é tão agressiva para com as pessoas que elas, então, são incapazes de ter relacionamentos sexuais com base no amor verdadeiro. Porque o que a pornografia faz? Ela mostra uma fantasia. E ela leva o indivíduo a entrar num mundo de fantasia que não tem nada a ver com a realidade. Não tem nada a ver com aquilo que é verdade. Ela pinta uma mentira com um colorido tão grande que acaba seduzindo corações, seduzindo comportamentos, e esses comportamentos, então, começam a agir de modo extremamente contrário àquilo que Deus espera, e espera com clareza para cada um de nós. O álcool, né? O acesso ao álcool. Aqui mesmo no condomínio que eu moro, tem lá uma máquina lá embaixo que tem latinhas de cerveja, através de um cartão, você vai lá e já tira a sua cerveja. Né? Então, todo mundo tem acesso a isso. Né? O álcool, então, tem dizimado famílias, tem dizimado comportamentos, atitudes, em especial nesse momento de pandemia. Né? O alcoolismo tem se agigantado. Né? É por isso que, em alguns locais, também o governo tem buscado a lei seca, né? Para que os indivíduos não se reúnam e não se embriaguem juntos, né? E se contaminem ainda mais. E essa é uma realidade que atinge adolescentes, atinge jovens, atingem aqueles de meia idade, aqueles de idade adulta, aqueles mais idosos, todos estão sendo embriagados por uma falta
grave no que diz respeito ao conhecimento da verdade de Deus. O versículo de número 13 diz assim: sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra, por isso vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram. E aí ele entra no versículo 14, dizendo assim: não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Esse versículo 14 aqui, ele de uma certa forma, um marco na história bíblica, também no que diz respeito à moral do homem e da mulher. Derek Kidner, ele diz assim, que é um comentarista de Oséias, ele diz assim: Deus se recusa a tratar os pecados sexuais dos homens com mais brandura do que os pecados da mulher. Então, nós temos um único texto bíblico, né, que trata homens e mulheres no mesmo patamar no que diz respeito ao pecado sexual. Né? Por exemplo, na história lá de Gênesis, de Judá e Tamar, Gênesis 38, 24, é dito o seguinte, que quando Tamar se deitou com um homem que não era o seu esposo, Judá fica sabendo disso, e ele então diz assim, que ela seja tirada do nosso meio e queimada, com dureza. Mas nós conhecemos a história e sabemos que Judá também fez isso. Né? Também fez a mesma coisa. E com ele não acontece nada. Então, parece que, dentro do contexto histórico e cultural daquela época, né, a mulher era repreendida pelo mesmo pecado do homem, com extremamente uma dureza muito maior. E o homem era aliviado. Aqui não. Aqui Deus pesa a mão sobre ambos. Né? E diz assim: os homens não estão sendo exemplos para as mulheres. Por isso, então, eu não vou agir dessa maneira. Né? Versículo 14 diz assim: ó, não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais, sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ou seja, o peso aqui estava extremamente sobre o grupo que deveria alertar o povo, que deveria corrigir o povo por não agir corretamente no que diz respeito a colocar o povo frente a frente com a realidade patente ali, que era o conhecimento de Deus. Versículo 16, 15, melhor dizendo. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado, Judá. Nem venhas a Gilgal, e não subais a Bet-Avém, nem jureis, dizendo, vive o Senhor. A menção aqui desses locais aí são todos locais de culto idólatra, de culto a Baal. Como vaca rebelde, versículo 16, se rebelou Israel, será que o Senhor o apacenta como a um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos e deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregaram à prostituição, os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra, o vento os envolveu nas suas asas, envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Mais uma vez aqui, a repreensão é dirigida ao
culto idólatra e aos sacerdotes que não estavam cumprindo com o seu dever para com o povo. Quando nós entramos aqui nesse ciclo, né, de entendimento para com o povo, nesse ciclo que leva o povo a uma compreensão equivocada no que diz respeito a agir corretamente para com Deus, nós podemos dizer o seguinte, que a balança não estava favorável para o povo, nem muito menos para os líderes espirituais de Israel. E se a gente pensar com clareza e colocar uma ponte entre Oséias e os nossos dias, e disséssemos assim, vamos também nos submeter a essa avaliação. Como anda o nosso amor genuíno para com Deus? Como anda a nossa fidelidade e a nossa verdade para com Deus? Como anda o nosso conhecimento de Deus? Eu diria que, naturalmente, nós não estamos no patamar que Deus espera que estejamos. E precisamos crescer. Então, se fôssemos pesados hoje, provavelmente todos nós faltaria algo no que diz respeito à verdade, no que diz respeito ao amor, no que diz respeito ao conhecimento de Deus. Acredito eu que Deus tem expectativas para você e para mim. Ele espera que eu e você cresçamos no conhecimento dele. E o que estamos fazendo aqui nessa manhã é isso. É a nossa busca, a nossa intenção bem objetivada no que diz respeito ao nosso crescimento espiritual, do entendimento, do conhecimento da palavra de Deus nas nossas vidas. E isso, naturalmente, entra como sendo um efeito dominó, que vai nos ajudar na verdade, que vai nos ajudar na fidelidade, que vai nos ajudar a expressar o nosso amor para com Deus. Assim como o povo e seus líderes foram pesados pela verdade, pelo amor, pela falta do amor, pela falta do conhecimento, pela falta da verdade, nós também passaremos pelo mesmo processo. A fim de sermos aprovados pelo Senhor, devemos nos empenhar em conhecê-lo mais e mais, sim, porque este conhecimento nos dará a condição de sermos aprovados nos demais requisitos de verdade e de amor. Então, percebam que a repreensão aqui de que o povo não estava conhecendo como deveria conhecer a Deus, estava naturalmente prejudicando o amor e prejudicando a fidelidade do povo. Então, se nós fôssemos colocar a figura de um trem, né, o que vai à frente aqui, a máquina que vai puxar os demais vagões, acredito eu que seria esse conhecimento de Deus. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu fico, de uma certa forma, aguçado no meu desejo de demonstrar amor, na minha intenção de demonstrar fidelidade e verdade para com esse Deus. Então, o investimento que eu e você devemos fazer é nesse conhecimento constante de Deus. Por isso que na igreja nós somos constantemente incentivados a ler a Bíblia, incentivados a orar, incentivados a expandir o nosso conhecimento de Deus através de uma boa leitura de um livro, através de uma leitura sistemática das Escrituras, porque todas essas práticas espirituais fortalecem as nossas vidas e nos torna mais e mais capazes de demonstrar mais amor e de demonstrar mais fidelidade para com
o Senhor. Essa é a exposição do capítulo 4. Vamos agora entrar, ou tentar entrar, pelo menos dar uma pincelada aqui no capítulo 5. O capítulo 5, ele começa aqui com duas partes específicas, e é uma denúncia, novamente, contra a liderança, tá? E um desdobramento aqui para uma iminente guerra assírio-efraimita contra o povo de Israel. Olha o versículo 1 do capítulo 5, que diz: Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Na prática de excessos, vós aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim e Israel. Não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a trombeta em Gibeá, e em Ramá tocai a rebeta. Levantai gritos em Bet-Avém, cuidado, Benjamim. Então, do verso 1 até o verso 8, há uma continuidade no tema da condenação da casa de Israel. Parem agora com maior enfoque na liderança, tanto os sacerdotes quanto a realização aqui dessas práticas espirituais que estavam sendo condenadas por Deus nesse ciclo ainda de julgamento e condenação para com o povo. Dos versos 9 ao verso 15, então, nós percebemos aí esse desdobramento de uma guerra que estava começando a se formar ali. Tocai a trombeta, não, versículo 9. Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, tornei conhecido o que se cumprira. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e se dirigiu ao rei principal com que o acudisse, mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga. Porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatá-lo-eis e não haverá quem os livre. Novamente, a mão pesada de Deus aqui, na guerra sírio-efraimita, Efraim e a Síria invadem Judá para tentar depor o rei e, no seu lugar, colocar alguém contrário à Síria,
e a tentativa, então, é mal sucedida, eles não conseguem, e em seguida, Efraim tenta aproximar-se mais da Assíria, na esperança de melhorar as relações, e o desdobramento, novamente, não é positivo. Né? Como é confuso aqui a situação do povo. Né? Deus permite que haja uma guerra, e esta guerra torna o povo ainda mais refém. Lembra que nós falamos no capítulo 4 a respeito da questão da repreensão, né? Porque o povo não foi repreendido, né? Precocemente. O povo, então, começa agora a tomar consequência dos seus atos. Todos aquele julgamento que se inicia aqui, nesse terceiro ciclo de julgamento para com o povo, ele torna, então, no capítulo 5, como sendo um desdobramento desse julgamento e uma consequência direta do pecado do povo diante dessa realidade. E é assim também conosco. Né? Muitas vezes nós achamos que o nosso pecado ficou no passado, né? Que ele não tem mais evidência e consequência nos nossos dias. Mas, de uma certa forma, ele nos acompanha, e enquanto nós não confessarmos e abrirmos mão e corrigirmos os nossos caminhos, nós teremos essa sombra sobre os nossos ombros, assim como o povo teve a sombra de um povo inimigo contra o povo de Deus e que recebe o justo castigo do pecado cometido lá atrás. De uma certa forma, quando Davi, em um dos salmos, diz assim: o meu pecado, Salmo 51, está sempre diante de mim, eu tenho que ter também muito claro o meu pecado perante os meus olhos, para que eu possa então confessá-lo, corrigindo os meus caminhos e andando segundo a direção do Senhor. Agora, lembre-se, você e eu temos constantemente diante de nós a possibilidade de corrigirmos os nossos caminhos, de corrigirmos a nossa rota, de corrigirmos a nossa caminhada, através do conhecimento de Deus, aprimorando o meu amor, aprimorando a minha fidelidade para com Deus, e reconhecendo os meus maus caminhos e buscando confessar os meus pecados e recebendo, então, o perdão da parte de Deus na minha vida. Né? Nós vamos parar por aqui hoje, né? Capítulo 4 e capítulo 5, e a semana que vem, então, nós entramos no capítulo 6, trabalhando, então, um pouco essa ideia do capítulo 6 aqui. Bom? Queria abrir, você tem alguma colocação que quer fazer, uma pergunta, fique à vontade. Tudo bem? Então tá bom. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por esse tempo. Te louvamos. Somos gratos ao Senhor pela clareza da tua palavra. Gratos ao Senhor porque podemos perceber o quanto nós somos carentes de repreensão, carentes de correção. Que esse tratamento precoce contra o pecado nas nossas vidas sempre se estabeleça diariamente nas nossas vidas. Que possamos nos deixar corrigir pela tua palavra. Que possamos nos deixar corrigir por situações, por pessoas que o Senhor mesmo tem colocado no nosso caminho, que possam ser, ó Deus, usados pelo Senhor para corrigir a rota das nossas vidas, de modo que os nossos relacionamentos, todos eles, possam agradar o Senhor, possam louvar o Senhor. E nós temos no coração e na mente o desejo de buscar o Senhor constantemente, agindo corretamente diante dos caminhos que o Senhor mesmo tem colocado perante cada um de nós. Abençoa cada um, a Deus, que participou desse momento aqui. Que a nossa vida possa ser impactada pela verdade do Senhor, que a nossa vida, Deus, possa ser corrigida pela palavra do Senhor.
Abençoa-nos, ó Deus. Continua conosco nesse dia. Que esse domingo seja mais um domingo de consagração, de adoração e louvor ao nosso Deus. Te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém.